Ao longo da história do cristianismo, a veneração por relíquias sagradas foi uma das mais corriqueiras demonstrações de fé vinculadas ao catolicismo. Esse tipo de experiência de fé visava reforçar materialmente a crença na história de vida dos santos e de Jesus Cristo. Por isso, principalmente a partir da Idade Média, as relíquias se transformaram em alvo da adoração e da constituição de várias lendas que descreviam os grandes poderes destes artefatos sagrados. Sendo assim, o que é a lenda do Santo Graal? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. O Santo Graal é uma lenda que atribui poderes divinos a um cálice sagrado, que teria sido usado por Jesus na última ceia. Essa, porém, é uma versão medieval de um mito que surgiu muito antes da era cristã. Na antiguidade, os celtas, povo saído do centro-sul da Europa e que se espalhou pelo continente, possuíam um mito sobre uma vasilha mágica. Os alimentos colocados nela, quando consumidos, adquiriam o sabor daquilo que a pessoa mais gostava e ainda lhe davam força e vigor. É provável que na Idade Média, tal história tenha inspirado a lenda cristianizada sobre o Santo Graal, pois se trata de um suposto objeto utilizado por Cristo durante a última ceia. Ao longo do tempo, as interpretações e simbologias em cima desse objeto sagrado ganharam novas versões, que inclusive inspiraram a narrativa do best-seller O Código da Vinci. Contudo, os estudos sobre o cristianismo primitivo em pouco contribuem para que essa crença se transformasse em realidade. No primeiro século, os valores cristãos eram populares entre pessoas de origem humilde e que não tinham condições de ostentar nenhum tipo de luxo material maior. Por isso, caso o Santo Graal realmente existisse, não poderíamos imaginá-lo como um utensílio sofisticado e valioso. Além disso, os próprios relatos sobre a última ceia contidos nos evangelhos bíblicos não fazem nenhuma menção especial a qualquer objeto utilizado na última celebração entre Cristo e seus apóstolos. No entanto, com o passar dos séculos, outros textos considerados sagrados foram responsáveis para articular a lenda que se criou em torno do Santo Graal. Em um desses textos, também conhecidos como Evangelhos Apócrifos, encontramos a menção de um cristão que, durante o julgamento e a crucificação de Cristo, teve o cuidado de zelar por utensílios supostamente utilizados pelo líder messiânico. Dessa maneira, estariam nesses relatos a origem do mito sobre o copo da última ceia, o Santo Graal. Na literatura, os registros pioneiros dessa fusão entre mitologia celta e a ideologia cristã são do século XII. A lenda do cálice sagrado apareceu nas histórias medievais que falavam sobre as aventuras do rei Arthur na Inglaterra. Outros autores reforçaram a ligação entre os mitos do cálice e do rei Arthur, descrevendo, por exemplo, como o Santo Graal teria chegado à Europa. Na Idade Moderna, as famosas histórias do Santo Graal e das demais relíquias do mundo medieval se depararam com as críticas do movimento protestante. A crença e a compra das relíquias eram atacadas como um tipo de atividade contrária a outras mais importantes práticas cristãs. Contudo, a lenda conseguiu sobreviver ao longo do tempo e no século XIX foi relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários, ordem religiosa criada no século XII, com a missão de proteger a cidade de Jerusalém. Ainda segundo a lenda, a Jornada do Cálice deu início em Jerusalém durante a última ceia com os 12 apóstolos. Jesus Cristo converte o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue. Esse sacramento é denominado Eucaristia. O cálice usado por Cristo nessa ocasião é o chamado Santo Graal. Após a última ceia, Jesus é preso e crucificado. Um judeu que era seu seguidor, José de Arimateia, pede autorização para recolher o corpo e sepultá-lo. Antes, porém, um soldado romano fere o corpo de Cristo para ter certeza de sua morte. Com o mesmo cálice usado por Jesus na última ceia, José de Arimateia recolhe o sangue sagrado que escorre pelo ferimento. Ele então decide fugir de Jerusalém para a atual Inglaterra.
na companhia de outros seguidores do cristianismo. Ele cruza a Europa levando o Graal. Lá, funda a primeira congregação cristã da Grã-Bretanha. Nos romances medievais, nessa mesma região ficava Avalon, o lugar mítico que guardaria depois o corpo do rei Arthur. Arimateia prepara uma linhagem de protetores do Santo Graal, pois o cálice dá superpoderes a quem o possui. Com o tempo, o Santo Graal e seus protetores se perderam no anonimato. Quem tenta reencontrar o objeto é justamente o rei Arthur, que tem uma visão indicando que só o cálice sagrado poderia salvar sua vida e também o seu reino. Leais companheiros de Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, saem em busca do cálice, sem jamais encontrá-lo. A cultura celta foi o ponto de partida não só do mito sobre o cálice sagrado, como também do personagem que tornou o Santo Graal popular no mundo inteiro. A criação do lendário rei Arthur pode ter sido inspirada num homem de verdade, um líder celta que teria vivido na Inglaterra por volta do século V. No final do século XIX, em meio às descobertas arqueológicas, um grupo de pesquisadores saíram em busca do Santo Graal. Vários graais foram encontrados e posteriormente desmascarados. No entanto, a lenda do Graal ganhou um novo fôlego com o surgimento de grupos que compreendiam o Santo Graal como um conjunto de textos sagrados de profunda importância religiosa. E você, acredita na lenda? Deixe sua opinião nos comentários. E se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!